E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai encerrar a semana com essa aulinha que é bem tranquila, vocês vão ver que vocês não vão ter dificuldade nenhuma. A gente vai começar a falar polaridade, tá? Falar de polaridade, tá? Polaridade tem a ver com gerar polos. Isso quer dizer que eu tenho um lado dentro de moléculas, quer dizer que um lado da minha molécula ela possui mais carga de um tipo do que do outro. Tá? E quando a gente fala de polaridade nas ligações químicas, principalmente no material de vocês, a gente está falando de polaridade nas ligações químicas covalentes, do tipo covalente. Não faz muito sentido a gente discutir polaridade nas ligações iônicas, porque as ligações iônicas já partem do princípio de que um átomo é muito mais eletronegativo do que o outro, então ele já vai ficar com todos os elétrons. A perda dos elétrons por parte de um desses componentes é absoluta. Então não faz sentido falar de polaridade em ligações iônicas. Por isso a gente fala de polaridade nas ligações do tipo covalente, certo? Um exemplo de como a polaridade pode funcionar, se eu tenho dois átomos iguais, dois hidrogênios no exemplo que está aqui, eles compartilham elétrons, em volta deles vai ter uma nuvem eletrônica, porque além dos elétrons, né, essa nuvem eletrônica, né, ela vai representar toda a molécula, ela não está contida somente nesses dois átomos, então essa nuvem eletrônica está em volta de toda a molécula. E como os dois hidrogênios exercem força de maneira igual nessa ligação, essa nuvem eletrônica ela fica disposta uniformemente em volta de toda a molécula. Então, ela não tem polos. Por isso, a gente chama esse tipo de molécula de apolar. Certo? Agora, quando a gente pega, por exemplo, o HCl, o ácido clorídrico, o cloro ele é muito mais eletronegativo. Ele tem uma tendência de, numa ligação química, puxar muito para si a nuvem eletrônica. Isso faz com que o lado do cloro tenha muito mais carga negativa do que o lado do hidrogênio. Então é criado um polo na molécula, um polo que é negativo e outro polo que é positivo. A gente chama isso de momento de polo. Então essa ligação aqui, ela passa a ser, essa molécula aqui, ela passa a ser polar. Comparando as duas, quando a nuvem eletrônica ela se distribui uniformemente por toda a molécula, ela é apolar. Se a nuvem eletrônica se distribui de maneira irregular, de maneira concentrada em um desses lados da molécula, dizemos que ela é polar. Então a polar, reparem que quando eu falei do ácido clorídrico, eu disse que o cloro ele é muito eletronegativo. Então eu posso afirmar para vocês que a polaridade ela depende diretamente da eletronegatividade desses átomos que estão fazendo a ligação covalente. Então, como a gente está falando de eletronegatividade, a gente tem que lembrar dessa propriedade periódica olhando para a tabela periódica. Mas, se eu for organizar todos os elementos, os ametais que têm essas características eletronegativas, numa fila, essa seria a fila da eletronegatividade, a fila eletronegativa. Reparem que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, enquanto os metais eles são os piores elementos eletronegativos. Certo? Flúor, oxigênio, cloro, nitrogênio, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, que tem a mesma eletronegatividade que o hidrogênio. E por último, os ametais. Certo? Então, a gente começa a discutir, sabendo que a eletronegatividade é a força que os elementos fazem na ligação química, a gente consegue discutir a polaridade nas moléculas, certo? Por exemplo, o caso do hidrogênio. Esse hidrogênio ele faz determinada força na nuvem eletrônica, o outro hidrogênio também faz determinada força. A gente pode representar essa força por um vetor chamado μ. Então os dois μ's aqui são iguais. Se os dois são iguais, eles fazem a força para o mesmo lado, é uma força vetorial, dois vetores iguais, porém contrários, né? Eles se anulam. Então a força resultante dessas moléculas é igual a zero.
Quando essa força resultante das moléculas é igual a zero, a gente tem aí uma característica apolar na molécula. Reparem que é assim com o hidrogênio, com o CO2, que é o gás carbônico. Reparem que com o BF3 também isso acontece, né? Por mais que sejam vetores um para cima e dois para as diagonais abaixo, se vocês fizerem um vetor resultante desses três aqui, vocês vão observar que o Mi resultante, a força resultante causada pelos elementos é igual a zero. Então a gente sempre compara dois elementos sabendo a eletronegatividade de cada um. Reparem que o flúor é muito mais eletronegativo que o boro. O boro não está nem aqui, certo? Então o flúor faz a força para cima. E isso resulta na polaridade nula. Não existe polaridade na molécula. O caso do CCl4 também é muito parecido com o do BF3. Né? O cloro é muito mais eletronegativo que o carbono, então ele puxa para si no eletrônico, então ele faz a força para si. A mesma coisa para cada um desses ligantes. Então a resultante aqui vai ser zero. É como se todo mundo puxasse para si a nuvem eletrônica e isso anulasse a força. Por isso essa molécula também seria apolar. Agora, quando isso não acontece, quando eu tenho um vetor resultante diferente, aí a situação da polaridade da molécula muda. Deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar. Se eu fizer, por exemplo, o vetor resultante da molécula de água, a gente vai ter um vetor para cima aqui. Então, esse vetor resultante aqui, esse Mi resultante, ele vai ser diferente de zero. Toda vez que a gente tem esse Mi resultante diferente de zero, a gente tem polaridade na molécula. Então, a gente tem um lado aqui muito mais negativo do que esse lado aqui, que é muito mais positivo. A mesma coisa aqui para o HCl. O cloro ele puxa muito mais do que o hidrogênio. Então, o Mi resultante dele vai ser diferente de zero. A mesma coisa aqui para um cloro ligado a um carbono que possui 3 hidrogênios. O carbono puxa para si os elétrons dos hidrogênios, porque o carbono ele tem mais eletronegatividade que o hidrogênio, e o cloro puxa tudo para si, porque o cloro é muito maior em eletronegatividade que os outros elementos, certo? Então a polaridade numa ligação covalente vai depender da eletronegatividade dos elementos que compõem esse tipo de ligação. Se a resultante for diferente de zero, ou seja, se um elemento for muito mais eletronegativo que o outro e fizer força para si, essa molécula vai ter característica apolar. Vai ter característica polar, perdão. Certo, pessoal? A aula de hoje era bem tranquila mesmo, espero que vocês tenham entendido. E bom final de semana.